do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos que estiver ouvindo, toca no coração de cada um. Sabedoria para viver, sabedoria para vencer, sabedoria para conquistar dias melhor. Fala com todos através da palavra, Senhor Jesus. Através desta mensagem, fala com todos, fala com minha família, toca no coração de cada um. Dá sabedoria, socorro e livramento. Campa teus anjos com espada de fogo circulando na nossa vida, circulando na nossa casa. Cobre nós com o sangue de Cristo, livra de todos os perigos. E opera maravilha, Senhor Jesus. Faz milagre acontecer. Porque o Senhor é o ontem, é o hoje, é o amanhã e será eternamente. Amém. A leitura aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2, que diz assim: E arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque, olha, está dizendo, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque esta é o referido por, isto é, o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O profeta Isaías já anunciava, não era? A vida do Messias, já anunciava a salvação para as pessoas. E como está anunciando ainda hoje, né? Está escrito aqui. Jesus falou também: arrependei dos seus maus caminhos. João Batista pregou: arrependei. Porque o pecado existe, né? Desde a fundação do mundo, que o pecado existe. Mas o importante é o arrependimento. O importante é o arrependimento. Se você se arrepender, Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Ele tira toda a pedra de tropeço que está em seus caminhos, se você se arrepender. Agora, sem arrependimento não pode existir salvação, não pode existir perdão. Como Jesus falava, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Jesus Cristo é aquele que Isaías profetizava, não era? Que ele era divino, para resgatar as pessoas do abismo, para salvar as pessoas. Ele já pregava, não era para as pessoas se arrepender, ele já pregava o arrependimento. Jesus veio e continuou pregando o arrependimento, e hoje continua. O Espírito Santo de Deus, né, está usando as pessoas da mesma forma, as pessoas do bem, para anunciar o Evangelho, para falar
a verdade para as pessoas. Só que, né, só que poucos dão ouvido. Poucos dão ouvido à voz de Deus. Vou deixar outro versículo aqui. Outro versículo aqui no livro de Isaías. Eu estava lendo no livro de Mateus, agora no livro de Isaías, ó. Isaías, capítulo 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor, olha, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque ungiu-me. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor me ungiu para pregar boa nova aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, me ungiu para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Porque muitos, né, através do Evangelho, muitos que viviam na prisão, nas cadeias, aprisionados, praticando desordem, muitos abandonaram através do Evangelho. Muitos têm grandes testemunhos para contar. Muitos que dizem que viviam nas mãos das polícias, viviam nas prisões, na cadeia, espancado pelas polícias. E depois que aceitou Jesus, é uma nova criatura, através do Evangelho. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que a gente tem que anunciar a palavra de Deus. A gente tem que anunciar a palavra de Deus para libertar as pessoas. Se você puder ir nos hospitais, nas cadeias, onde estão os presos, pregar a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão presas na cadeia e quando o pregador do Evangelho chega lá pregando a palavra de Deus, ele chora. Ele chora de arrependimento. E depois que sai dali daquela prisão, nunca mais volta. Porque tem gente que vive na prisão direto. Passa mais uma temporada na prisão do que solto. Porque eles são dominados pelo erro. Mas depois que conhece a verdade de Deus, abandona e sai da prisão, como diz esta leitura. Está dizendo aqui, Isaías capítulo 61, versículo 1, olha. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Espírito do Senhor, como é que a pessoa faz esta obra? Como é que a pessoa faz esta obra? Se o Espírito de Deus estiver sobre ele. Se o Espírito de Deus estiver sobre ele, se for um pregador que prega a verdade, que não tema de falar a verdade. Que não teme de falar a verdade. E é porque é usado pelo Espírito Santo de Deus. Ó. E está dizendo aqui, o Espírito do Senhor.
Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para pregar boa nova aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, tá vendo? E proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Se a pessoa é usada pelo Espírito Santo de Deus, ele vive a trabalhar para o Senhor Jesus. Viva trabalhar para o Senhor Jesus, ainda que você não seja um pregador do Evangelho, que você não tenha o dom, porque nem todos têm o mesmo dom. Mas quando as pessoas estão compartilhando, mas quando as pessoas estão se inscrevendo nos comentários, compartilhando, ele está trabalhando para Jesus. Ele está trabalhando para Jesus também. Eu estou aqui pregando o Evangelho. Mas quando as pessoas estão se inscrevendo nos comentários, estão compartilhando, eles estão colaborando também para o crescimento do Evangelho. E arrependei vós, que Jesus falou, porque está próximo o reino do céu. Está próximo o reino de Deus, arrependei. Porque o dia da vinda dele ninguém sabe. Quando menos esperar, ele aparecerá. E assim, minha gente, nós temos que viver na batalha contra o mal. Nós temos que orar. Nós temos que vigiar. Trabalhar a favor dos outros, do necessitado, dos pobres. Alimentar as pessoas do pão da vida, que é a palavra de Deus, da água da vida. É o alimento que nós temos que alimentar os outros. Nada de heresia, nada de heresia, nem palavra trupé. Nada de falar coisas que não convém. Se você era uma pessoa que vivia falando palavras negativas, a partir do dia que você conhece Jesus, você muda de atitude. Porque está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nova criatura é. Que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Você é uma pessoa que muda. Muitas vezes, quando eu andava pregando a palavra de Deus, mas meu velhinho, meu esposo, eu chamava ele meu velhinho, e como é ainda. E eu sempre pregava a palavra de Deus mais ele, e nós pregava o arrependimento. E as pessoas sempre perguntavam a nós: vocês são evangélicos? Vocês são evangélicos? Só muda a atitude de nós, as pessoas já conheciam. Vocês são evangélicos, não são? Eu digo, com certeza, fazia assim. Com certeza, nós somos evangélicos. E a pessoa conhece o modo de atitude da pessoa, porque a pessoa muda. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se tornou. Nova criatura é. Você muda o falar. Se você era uma pessoa que falava heresia, falava as palavras que não convém, ficava com brincadeirinha sem futuro, mudou de atitude, é outra pessoa. Porque Deus é quem transforma a vida da pessoa, o Espírito Santo de Deus. Pois é, minha gente,
A leitura está explicada, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Agora eu quero cantar um louvor para a honra e a glória de Deus, porque o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Louvar o Senhor. O tempo é agora de louvar o Senhor. O tempo é agora. O tempo é agora. Buscar o Senhor enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que abandonar o mal para fazer a vontade de Deus. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Tem que ser firme até o fim. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Com teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me.
Deus poderoso, que Deus maravilhoso. É com Ele que nós vence. Sem Jesus nós não somos nada. Ser forte e corajoso só com Jesus. Ser forte e corajoso só com Jesus. Que Deus abençoe minha gente. Que Deus ilumine os corações. Que Deus dê sabedoria. Tudo de bom eu desejo para vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.